Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de... A paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão aí assistindo esse vídeo mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula, mais uma lição relacionada ao livro Manual de Cerimônias, né? Você que já está acompanhando aí as aulas desde o início, hoje teremos mais uma aula que vai ser a 6ª lição. Vamos estar falando de um tema muito importante hoje, né? Queria agradecer você que já tem acompanhado essas aulas, que tem participado das avaliações, tem visto no site as aulas do início ao fim. Aqui quem vos fala é o Evangelista Elvis Almeida. Este é o canal da EBD Imave Colônia, que é a Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. E hoje nós vamos estar com mais uma lição para gente estudar esta palavra, né? Acerca de como proceder em várias situações na obra de Deus. Quero mandar um abraço aí para os meus pastores, pastor João Rosa, missionário Dionísio, também nosso pastor presidente, pastor João Pires de Araújo Filho e sua família, assim também com a missionária Carmelita, são os fundadores e líderes desse ministério chamado Manancial de Águas Vivas. Vamos para a aula, eu vou aqui soltar a introdução e daqui a pouco já retorno. Então, meus irmãos, o tema de hoje vai ser, deixa eu colocar aqui o tema para vocês verem, vai ser culto, vou colocar aqui, vai ser o culto ao ar livre, né? Ou é a lição de hoje que nós vamos estar estudando sobre culto ao ar livre, né? Gostaria aqui de ressaltar também, mais uma vez, é o livro Manual de Cerimônias, que tem como autor o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, né? Só lembrando aí, eu já falei dele no começo do curso, no começo da revista, mas vamos falar mais uma vez. O pastor Timóteo Ramos de Oliveira é o terceiro vice-presidente da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? Presidente da Confraderge, né? Que é a Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e presidente da ADS do Rio de Janeiro, né? Que é ou seja, ele é terceiro vice-presidente da CGADB, pastor Ramos, Timóteo Ramos de Oliveira, autor desse maravilhoso trabalho que é o livro Manual de Cerimônias. Vamos aqui, irmãos, para o nosso assunto de hoje, sem perca de tempo, né? Culto ao ar livre, que é o evangelismo, né? Vamos aqui ver os tópicos. Os tópicos que nós vamos estar falando hoje vai ser a importância da evangelização e segundo, o que o dirigente deve observar e também orientações aos cooperadores. Temos aqui também uma pequena leitura bíblica que está em Marcos 16, 15 a 19, né? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, né? Será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Deixa eu só aumentar aqui a letra, irmãos, está muito pequeno para mim. Só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui, por gentileza. Eu estou aqui com um pouco de dificuldade de vista. Então continua dizendo assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, né? Então esta é a leitura bíblica aqui dessa lição. E sem perca de tempo, vamos aqui ao assunto de hoje, né? O assunto de hoje vai começar assim: culto ao ar livre e evangelismo. A importância da evangelização. O que é que vai dizer aqui? A evangelização é a mais importante tarefa da igreja do Senhor aqui na terra. O culto ao ar livre é uma excelente forma de cumprirmos a nossa missão evangelizadora.
tem sido entre nós fator de grandes bênçãos para a igreja no que tange ao seu crescimento numérico. Logo, o ar livre não pode ser deixado à mercê de quem não tem o mínimo de orientação e sabedoria para conduzir o culto a bom termo, né? Irmãos, já trazendo aqui um comentário para os irmãos, nós estamos falando aqui de um tipo de culto a qual é feito na rua. A rua, em ar livre está dizendo, um local aberto, sem ser dentro de algum templo, nenhum salão, nenhuma garagem, nenhuma casa, não é algo interno, não é algo dentro e sim fora. Às vezes numa praça, às vezes na casa de um irmão, na frente da casa de um irmão, às vezes na própria rua, às vezes cruzada. O importante é que o simples fato de nós estarmos cultuando em algum lugar livre, ar livre, é um local público, não é um local particular. A palavra de Deus que está sendo falada ali, ela tem um objetivo, que é atingir as pessoas que estão ouvindo. Aonde o local que está sendo feito o culto ao ar livre, aonde o som que está sendo entoado nesse local atingir o ouvido, é o objetivo do culto ao ar livre. É atingir as pessoas que não vão à igreja, né? Ou se vão, ou iam e estão afastados, ou pessoas que nunca foram para a igreja. O objetivo é evangelizar. O objetivo é levar a palavra de Deus para locais onde as pessoas não vão buscar. É meio que uma ideia. Se a pessoa não vai até a igreja vai até a pessoa. Isso é uma missão importantíssima da igreja. Então, porém, não é porque não é dentro da igreja que possui regras, não é porque é dentro do salão, não é dentro do salão que possui ordens a ser seguidas. Não é porque é na rua que vai ser feito de qualquer jeito. O evangelho de Jesus, ele tem que ser propagado de forma ordenada, de forma cuidadosamente preparada e planejada e também com muita sabedoria. Claro, primeiramente o guia do Espírito Santo tem que estar na frente. Então o Espírito Santo é que vai nos guiar, mas nós temos que ter a nossa estratégia também de verdadeiros cristãos, verdadeiros obreiros e cooperadores que têm entendimento do que está fazendo, né? Então nós vamos observar aqui alguns pontos que é interessante ser observado, não só pelo dirigente que vai planejar o culto ali, que vai ser o dirigente que vai dirigir ali toda a celebração do culto ao ar livre, mas também aqueles cooperadores que foram para ajudar, que foram para cooperar naquele local, né? É importante que o objetivo do culto ao ar livre é o crescimento do reino de Deus, que mais almas sejam acrescentadas, né? Muitas pessoas não vão para a igreja, mas quando vê um culto campal, um culto ao ar livre, o que a gente chama de culto campal, no caso, eles vão ali para suas portas, eles ficam olhando ali quem está cantando, quem está pregando, e o evangelho está sendo propagado, tá bom? Então esse é o primeiro comentário que eu tenho a fazer, e vamos aqui avançar um pouco no slide aqui para a gente entender o resto da lição. Vamos lá, culto ao ar livre evangelista. Vamos lá, o dirigente, vamos aqui orientações aos dirigentes, ó. Todo dirigente de um ar livre, de um culto ao ar livre, deve observar o seguinte: olha o primeiro ponto aqui, meus irmãos. Formar sua equipe ou grupo de cooperadores, orientando os seus integrantes como proceder quando se acharem no trabalho. Ponto. A prudência no falar, o tema que irão abordar, o contato com as pessoas, a distribuição de literatura e o comparecimento no horário e local indicado, etc., são temas que devem ser ensinados. Olha como é interessante aqui os pontos que o pastor Timóteo nos traz. A gente tem que entender que a gente tem que ter uma conversa, não é só, vamos fazer o culto, vamos sair aqui sem rumo, sem direção, não. O culto ao ar livre tem que ser planejado, literalmente conversado com aqueles que vão também estar cooperando, a equipe ou o grupo que vai ser formado naquela função tem que ser planejado, não pode ser de forma precipitada, não pode ser de supetão, né? Não pode ser assim, vamos fazer
e vamos amanhã. Não, não pode, irmão. Tem que ser planejado, tem que ser combinado, tem que até ser visto com os irmãos o dia melhor, o dia que eles podem fazer isso. Tem que ser autorizado também pela liderança. Se o dirigente do culto não for o próprio pastor da igreja, for delegado a uma pessoa, tem que ser conversado, né? Olha quais são uns pontos interessantes que tem que ser cogitado na hora de combinar um culto ao ar livre. Primeiro orientar no que pode ser falado, irmão. Nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser explanado no culto ao ar livre. Ainda mais considerando o local que poderá estar, né? Depende do local, existem muitas coisas. Outra coisa que tem que ser colocado, vai ser um culto que vai ter um tema ou não? O culto ao ar livre geralmente já é um culto evangelístico, é um culto para busca de almas, para as almas se converterem, serem atingidas. Então pode ser chamado de culto evangelístico se vai ter tema. Se não vai ter tema ou não, tem que ser conversado sobre isso. Qual vai ser o tema? E qual vai ser o tema que vai ser abordado? É bom combinar, né? O contato, qual o tipo de contato nós vamos ter com as pessoas? Vai ser um contato, a gente vai fazer um evangelismo, vai ter um convite, vai ter a distribuição de panfletos, vai ter a conversa. Qual é o contato, né, que as pessoas vão ter? E também o comparecimento no horário. Acontece, às vezes, de um grupo, de uma igreja, combinar ali um culto ao ar livre, porém, combina o horário e nem todos chegam no horário certo, né? Então, o horário aí e local indicado tem que ser bem conversado e bem planejado aí entre a equipe, né? São temas que devem ser ensinados também, né? Aqueles que vão. Outra coisa, a gente falou sobre o A, né? Vamos agora para o B. Dar sempre ciência dos seus atos e resultados do trabalho ao pastor da igreja. Isso aqui é essencial, né, irmão? O pastor, às vezes, ele libera os obreiros, os irmãos aí com a função de dirigir um culto, fazer um culto ao ar livre, campal. E às vezes ele mesmo não consegue ir, porque ele tem algumas obrigações na igreja. Aí você vai a esse grupo, depois que aconteceu o culto, é altamente necessário trazer o resultado para o pastor responsável. O pastor tem que estar sabendo disso aí, sabendo de tudo que aconteceu, se foi bênção, quantas almas se salvaram, quantas pessoas deram testemunho, quantas pessoas participaram, né? Se os louvores foram bem entoados, enfim. Isso aí tem que ser dado, tem que deixar o dirigente, o pastor responsável ciente de tudo que aconteceu, certo? Isso é a letra B. Outra coisa que nós temos que considerar: cooperar na consolidação do trabalho feito, utilizando sua equipe neste importante serviço. Olha aqui a importância da equipe. Não dá para se fazer um culto ao ar livre sozinho, irmão. Não dá. É por isso que é combinado a equipe. Agora, esta equipe ela não pode só ficar olhando para o dirigente trabalhando, né? Esta equipe ela tem que estar pronta para agir sem precisar o pedido do dirigente, né? É ver, analisar, ver a necessidade, ver a situação e ter a atitude, né? A equipe ela tem que ser proativa para fazer o procedimento. Às vezes é uma criança que está correndo, né? Ter cuidado com a criança não correndo para a rua. Às vezes é um som que parou, é uma água que precisa, né? Às vezes é um irmão que está pedindo oração ali, o culto está acontecendo, mas o irmão quer uma oração ali em particular. A equipe ela tem que estar sempre atenta para ajudar na consolidação, fazer com que tudo funcione, tudo que aconteça de forma bem feita, bem acontecida, né? Vamos dizer assim. Vamos aqui para o próximo ponto. D. Distribuir os trabalhos determinando com amor e muito tato as tarefas que cada participante terá de cumprir, né? Bom, isso aí é muito importante, mas isso é fácil de resolver. Ou seja, fulano, você vai ficar na parte de distribuição da água. Fulano, você vai ficar na parte ali de organização das cadeiras. Fulano, você vai ficar ali controlando o som. Você vai ficar ali não sei o que. Ou seja, é dividir as tarefas para que todos tenham alguma coisa a fazer e assim o culto funcione bem, né?
Isso aí é muito bom, muito importante. Sempre que possível, conhecer o conteúdo do tema do que vai ser apresentado por alguém que pediu a oportunidade. Isso para evitar que aberrações tenham lugar durante o trabalho. Olha aí, ó. É muito importante. Às vezes alguém que está... acontece muito isso. Alguém que está ali participando do culto campal, culto ao ar livre, só pedir ali uma oportunidade de contar um testemunho, né, de trazer uma saudação, cantar um louvor. É muito importante. Só um minuto, irmão. É muito importante. É muito importante que quem leve essa mensagem para o dirigente de que o fulano está querendo uma oportunidade, primeiro sonde a pessoa que quer a oportunidade. Sondar o quê? Pergunte qual é o assunto, é um testemunho, é isso, aquilo, outro, tentando evitar ao máximo que aconteça. Quando fala aberrações, irmão, palavras erradas, sentimentos errados, a pessoa que recebeu a oportunidade vai falar alguma coisa que não era adequada. Então é bom sempre alertar o irmão, ó, irmão, fale lá só o seu testemunho, né? Eu sei que muitas pessoas podem ficar até com raiva disso, mas tudo que é falado num culto desse, ao ar livre, é visto pela comunidade, é visto pelas pessoas. Qualquer coisa errada, qualquer falha pode colocar aí a santidade do culto, ter prejuízos na santidade do culto. Então é muito importante a pessoa que vai receber uma oportunidade ser orientada e até ficar por dentro do que vai ser falado. Se tiver tempo, que eu acho difícil, perguntem um pouquinho do que a pessoa vai contar lá e se for bom, leva para o dirigente decide se vai dar a oportunidade ou não, e ainda tem que comentar uma coisa. A pessoa que quer a oportunidade, fale sobre o tempo. O tempo também é corrido demais. Ó, irmã, se der certo, nunca prometa, ó, se der certo a gente consegue. Não fique com raiva não, se não der certo, mas vamos tentar. Então sempre deixa isso aí alertado para a pessoa que vai receber a oportunidade. Outra coisa importante, F, né? Cuidar que o culto não se prolongue mais do que o necessário. Ou seja, essa parte é a parte mais complicada. Uma das mais complicadas, porque o tempo passa rápido demais e aí você nunca sabe se vai dar para terminar logo, né? Terminar logo não, que eu falo, terminar no tempo necessário. Assim, às vezes, no final, o Espírito Santo toma, né? A pessoa aceita Jesus, quer se reconciliar. Ali o fogo, a unção de Deus está pegando. E às vezes passa ali alguns minutinhos. Mas não é que a gente queira limitar a ação do Espírito Santo. É porque existem regras também cívicas. E aí é bom a gente sempre terminar no horário que foi determinado para terminar ou necessário. Ou seja, essa parte aqui é uma parte que tem que ser bem cuidadosa nessa parte do horário, tá bom? Então é sempre bom cogitar isso aí, é coisa que o dirigente tem que observar. Fazer sábia escolha dos hinos a serem cantados e do texto a ser lido, né? Ó, isso aqui é muito importante. Como se trata de um culto que você vai cantar ali na rua, numa praça, ao ar livre, tem que ser escolhido louvores evangelísticos, louvores altamente inspirados por o Espírito Santo, né? Eu vou até me arriscar a dizer que é uma coisa que tem louvores que são muito modinha, né? Tá na moda, aí você canta na moda, mas o que importa, irmão, é que o louvor seja inspirado pelo Espírito Santo. Cuidado para não cantar louvores aí que afronte religiões, que afronte certas pessoas se ofenda, entendeu? Então é muito importante ter cuidado com esses hinos a serem cantados e até os textos a serem lidos, né? Para você também, vamos supor que você está numa área, uma área de risco, vamos dizer assim, né? Onde é dominado por pessoas que são contrárias à lei, e aí você canta louvores e fala coisas ali de textos que ofenda aquelas áreas, né? Então é muito bom, é muito importante você ter cuidado com o que vai ser falado nessas coisas e cantado nesses culto ao ar livre. E esse aqui é um ponto bem importante, H, né? Nunca levantar ofertas ou mesmo falar em dinheiro no trabalho de ar livre. Irmãos, é uma falta grave num culto de ao ar livre você levantar ofertas ou dízimo. Não é o objetivo, não cabe,
não cabe nesses momentos nem sequer mencionar a palavra dinheiro, Pix ou coisa parecida. Culto ao ar livre é literalmente em busca de alma. Interesse é ganho por reino de Deus. Então, em nenhum momento em culto de ar livre, em nenhuma situação, em nenhum motivo, leva a gente a pedir dinheiro ou a pedir oferta. Então, esquece oferta, esquece qualquer tipo de pedido. Muito pelo contrário, geralmente a igreja se reúne ali, faz uma sopa, faz ali alguns brindes, alguma brincadeira, alguma coisa para, em vez de pedir, fazer abençoar a comunidade com alguma coisa. Então, dinheiro nem passa, nem cabe, nem chega perto de ser o interesse do culto ao ar livre, né? Então, descarta essa questão de pedir oferta. E procurar sempre conduzir os trabalhos com muita sabedoria, mantendo o domínio do Espírito numa total dependência de Deus. Então, aqui, Deus ele tem que estar acima de tudo, claro, isso aí é incontestável. Então, isso aqui são as orientações para os dirigentes. É importante que o dirigente, irmãos, ele seja altamente evangelístico, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mensagem é essa. A mensagem é de puxar a ovelha para dentro do aprisco do Jesus. O Espírito Santo, ele vai na frente e o dirigente ele tem que sempre colocar a soberania e a primazia do Espírito Santo na frente, para que ele que vá converter os corações, né? Então vamos continuar aqui que nós vamos para outra parte da lição. Então vamos continuar aqui na lição. Vamos para o próximo slide. Próximo tópico, né? Orientação aos cooperadores. Até então falamos sobre a orientação aos dirigentes, né? A observação que o dirigente tem que fazer. Vamos aqui agora. Primeiro ponto. A. Conservar o seu grau de preparação espiritual e natural sempre crescente. Ou seja, o cooperador, qualquer um que vai fazer o trabalho do Senhor, ele tem que estar preparado espiritualmente. Não adianta querer fazer de qualquer jeito, ou com suas próprias forças, ou com seu próprio intelecto. É importante? É. Porém, a preparação espiritual e até a natural, sempre crescente. Quando falo espiritual, é oração, é jejum, é colocar Deus na frente, é colocar a palavra de Deus na frente. E a natural é a condição física, né? Ou seja, você está com saúde, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar de estar bem preparado nas suas vestimentas, aparentando a paz, aparentando que é um discípulo de Jesus. Isso tem que estar sempre crescente. Ou seja, em outras palavras, o pastor está dizendo aqui que nós não podemos relaxar, nem de forma espiritual, nem de forma natural. Manter isso sempre crescente e em evolução na nossa vida como cooperador. B. Seguir as orientações dadas pelos dirigentes do trabalho. Ou seja, os cooperadores têm que ser totalmente submissos ao que o dirigente orientar. Ele que tem que ser... Não é o dirigente que tem que estar no apoio, e sim o cooperador que tem que estar apoiando o dirigente no trabalho. Então, sempre ficar ali atento ao que o dirigente quer, ficar atento ao que precisa, até se o dirigente não pedir, mas tem algo necessário, você ir lá e fazer. Se for algo um pouco mais importante, você já pergunta o dirigente se pode fazer ou não, tá bom? É outro ponto. C. Cumprir com fidelidade a tarefa que lhe foi confiada. Ou seja, está dizendo que orar, testemunhar, cantar, pregar, ler a palavra, fazer apelo, etc. Isso aqui, irmão, está falando o seguinte. O dirigente está dirigindo o culto ao ar livre, está uma bênção. E aí ele chama um certo irmão para trazer uma saudação. Aí o irmão vai lá e não, tenho vergonha, tô com medo, não preparei nada. Ou seja, aí está dizendo o quê? Cumprir com fidelidade a tarefa que lhe foi confiada.
Por isso a importância de estar preparado. O dirigente dá oportunidade para cantar, a pessoa está com vergonha. Não existe isso, irmão. Cumprir o trabalho. O dirigente chamou, deu oportunidade para você ler a palavra, para você trazer uma saudação, fazer um apelo, cantar um louvor, pregar. Tem que estar preparado. Preparado. Tá bom? Cumprir aí com fidelidade, fazer bem feito. Tá certo? Continuando. Não exceder-se no tempo que lhe foi permitido usar. É muito comum acontecer coisas de que a pessoa recebeu ali uma oportunidade para trazer uma saudação no culto ao ar livre. A pessoa tem que entender o que vai falar, o tema, tudo bem. Só que existe um tempo, uma saudação, o padrão de uma saudação é 5 minutos. É algo bem rápido, bem objetivo. Tem pessoas que passam disso aí. Até chega a ponto de ser uma pregação, um tempo de uma pregação. Então isso é muito ruim, prejudica o culto. Você passar do tempo que foi confiado a você. Sempre uma saudação, foi um louvor, é o tempo do louvor. Tem pessoas que recebem a oportunidade para louvar, aí dá uma saudação e depois louva. Então isso aí consome tempo. Né? Então tem sempre que não se exceder no tempo que lhe foi permitido. Certo? É um ponto importante. Vamos aqui para ter cuidado e estar na dependência de Deus para a escolha e a apresentação do tema que usará para anunciar a salvação na pessoa de Jesus. Ou seja, o que é que está dizendo aqui, irmão? Ter cuidado e estar na dependência de Deus. Não ache que você vai conseguir empurrar, dar um empurrãozinho para Deus e conseguir as coisas. Deus é que faz. Mas você tem que falar as palavras como Jesus falou. Tem que evangelizar como Jesus evangelizou. E não só isso, não só falar, mas também dar exemplo fazendo primeiro. Porque Jesus, ele não só falava, mas ele fazia também. Então você tem que dar primeiro o testemunho, ter o cuidado de ter testemunho diante das pessoas, né? Por isso que a equipe tem que ser muito bem preparada, muito bem selecionada e conversada e até orientada, porque na hora do trabalho da evangelização, na hora do trabalho de apresentação de um tema ou qualquer coisa, anunciar a salvação, tem que ter a pessoa de Jesus como centro, né? Como centro dessa mensagem, desse tema. Né? O tema do culto tem que ser isso, salvação, né? Cristo, perdão, né? Vamos aqui continuar. F. Não fazer, olha, muito importante isso aqui. No culto ao ar livre, não devemos fazer referência a pessoas públicas, autoridades civis, militares, eclesiásticas, a menos que sirva para engrandecer o nome do evangelho. Mas tudo sem agressões ou afrontas. É muito errado, irmão, uma pessoa que está no culto ao ar livre começar a citar nome de prefeito, nome de presidente, nome de deputado, nome de conselheiro tutelar, líder comunitário. Não é bom. Você, na verdade, não deve ser feito isso. Citar nomes de autoridades públicas, né? Aí o pastor Timóteo ele faz uma ressalva, não só públicas, mas autoridades civis, polícia, militares, eclesiásticos, falar de pastor, sair falando de crente, de pastor de tal igreja, de outras igrejas, de outras denominações, não é interessante, certo? E nem fazer referência, ou seja, nem a não ser, ele fala que faz aqui uma ressalva, a não ser que seja para você edificar o local, edificar mais aquele local, né? Eu não vejo muitas formas de fazer isso, mas as pessoas vão falar de Billy Graham, por exemplo, um grande pastor, vão falar de Joe Wesley, vão falar de pastores aí reconhecidos para dar exemplos, isso aí tá liberado, você vai fazer para edificar o local que está sendo feito o culto campal. Continuando. Não atacar religião alguma, mas anunciar o perdão em Cristo Jesus, né? Jesus Cristo. Isso também é um erro grave. No culto ao ar livre, o cooperador sair atacando igreja A, igreja B, religião A, religião B. E isso não é ético. Primeiro, não é ético. Segundo, não vai contribuir com nada com o que está sendo feito, que é o culto ao ar livre, tá bom? Vamos aqui continuar. Outra coisa, não insultar nem desafiar demônios, provocando-os o que sempre perturba o trabalho, que é o que sempre perturba. A Bíblia manda-nos
resistir ao diabo e não provocá-lo. Tiago 4:7, quem quiser ler pode ler. E aí vamos logo pular aqui por outro tópico, irmão. É importante você entender que você não deve estar, você está fazendo culto campal, não é para sair numa guerra, nem numa briga aí, um UFC com o Satanás não, com o inimigo não, certo? Não estou dizendo que ele tem algum privilégio não, estou dizendo que o objetivo ali não é falar de Satanás. Quando você afronta Satanás, vamos dizer assim, que indiretamente você está propagando o nome dele, né? Ele não merece nem isso, tá bom? Então vamos aqui continuar. E ajudar na consolidação do trabalho realizado. Isso eu já falei um pouco, o cooperador tem que estar ajudando em tudo, tá bom? E J, o obreiro deverá se apresentar o melhor possível, não comparecendo perante o público com a sua roupa em desalinho e com aspecto não recomendável. A quem trabalha no mais importante serviço confiado aos homens. Olha como é importante. Olha como é importante essa parte, irmão. Às vezes, muita gente vai dizer que os crentes ele tem uma péssima mania de dizer que roupa é importante, mas não é péssima mania, isso é Bíblia. Nós devemos nos apresentar conforme a adoração. Nosso corpo ele tem que estar em adoração ao Deus que nós servimos. Quando nós se vestimos da forma que nos identifica na nossa cultura como crentes, né? Que é a forma decente, né? A forma de um obreiro aprovado, com a farda daquele que vai se apresentar na grande autoridade, que é a maior autoridade do mundo, que é o Deus Todo-Poderoso, eu sou. Você deve se comportar, inclusive com as suas vestes adequadas. Não seja alguém sem entendimento a ir para um culto ao ar livre de qualquer forma. Você, cooperador, você, dirigente, principalmente, tem que dar o exemplo, bote seu palitozinho, bote sua gravata, coloque a sua farda de soldado de Jesus, né? Coloque a sua farda. É triste, irmão, quando a gente vê alguns obreiros mesmo, com cargo eclesiástico, só indo para o culto oficial de domingo com a roupa adequada. Com alguns cultos, meus irmãos, seja lá qual for o trabalho que foi feito, se vai ser feito na igreja ou se vai ser feito ao ar livre, nós vamos se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. E se os obreiros, desde o púlpito até embaixo, não se comportar com as vestimentas de quem vai à presença do Deus Todo-Poderoso, fica inadequado, né? Desde o cooperador até o pastor, o certo é se vestir de forma adequada, com seu paletózinho. Nossa doutrina é com paletó, com a gravata, com a calça social, ou a calçazinha adequada, com um sapato social. Se puder, com paletó também, com o blazer. E isso é a forma santa de se apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Não importa se seja no ar livre ou não importa se seja dentro da igreja. Qualquer trabalho. Eu vou para a oração. Tudo bem, na oração você não usa o paletó, mas usa a camisa social, usa a calça, usa o sapato. Porque você vai se apresentar diante do Deus vivo. Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Não deixa o inimigo te trazer na tua mente que isso é algum preconceito, que isso é algum tipo de discriminação. Não. Porque quando a gente vai se apresentar para uma autoridade aqui da terra, nós se vestimos, nós se preparamos, nós se perfumamos e vamos. E o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, como é que você se apresenta? Se apresente de forma adequada, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, não importa se seja o culto ao ar livre, não importa se seja na igreja, não importa se seja num culto fúnebre, se é numa visita, tente se vestir adequado. Mostre santidade, mostre adoração a esse Deus nas suas vestimentas também. Então, eu gostaria aqui de agradecer você que acompanhou a aula até agora. Nós vamos aqui já para o fim, né? Fim da lição.
de hoje, que é a lição onde fala do culto ao ar livre e evangelismo. E eu gostaria de agradecer a todos que até hoje estão acompanhando as aulas, e vai ter mais assuntos desse livro, e vamos estar lançando outros livros também mesmo. Vamos estar encaminhando aí para esse ano de 2025 outros livros para a gente estudar aqui de forma paralela à escola bíblica presencial e também ao curso teológico que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter sempre a EBD online, para a gente estar falando de outros assuntos, para edificar nossa fé e aproximar a gente mais de Deus através da palavra. Aqui o evangelista Elvis Almeida, um abraço, que Deus abençoe vocês, no nome santo de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco